Então virá o fim. Olá pessoal, é com essas palavras que eu quero iniciar esse vídeo, porque já está muito claro e evidente que os sinais que estamos vendo acontecendo em todos os países do mundo já demonstram claramente que o fim dos tempos cronológicos já está perto de acontecer. Isso significa o quê? Que a volta do Senhor Jesus já está às portas para acontecer. E isso não vai mudar em tempo algum, não vai ser retardado em tempo algum, porque as palavras que falam sobre essa questão são fiéis e verdadeiras e se cumprirão quando a palavra de ordem for dada, quando a trombeta for ressoada. Então, assim acontecerá o fim dos tempos, com a volta do Senhor Jesus, com poder e grande glória, como está escrito que vai acontecer. Então não tem nada que o ser humano possa fazer para impedir isso. Eles não podem esconder a verdade, eles não podem se esconder de Jesus em tempo algum. Eles podem ficar tentando traçar planos para se esconder embaixo da terra ou em abrigos subterrâneos para tentar se esconder desse dia. Mas eles não vão escapar desse dia de forma alguma. Então, nós que hoje estamos vivos no século XXI, nós devemos entender dessa forma. Porque o que está escrito se cumprirá, sim, isso é verdade. É um fato que vai acontecer literalmente. Então, não há como fugir disso. Pelo contrário, todos verão isso acontecer. Aqueles que estiverem vivos, aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar para ver esse dia. Para ver o fim dos tempos acontecendo. Então, isso é a realidade que brevemente vamos ver isso acontecer. Então, nós devemos entender que o instante ou o ponto em que o fim dos tempos, como é que eu posso dizer? O fim dos tempos cronológicos termina, já está predito para acontecer. Então, já está predito, já foram feitas muitas profecias a respeito disso. E profecias se cumprirão ao seu tempo. Então, não se engane, não deixe que ninguém te ilude, não deixe que ninguém possa te iludir. Não acredite em mentiras. Não acredite em religiões, seitas, heresias, em coisas enganosas. O que você tem que acreditar é no que está escrito, nas profecias, no que já foi predito para acontecer. Quando você lê nas Escrituras, você lê ali alguns textos onde o próprio Senhor Jesus falou a respeito disso. Também nas epístolas dos apóstolos existem alguns textos que falam referente ao fim dos tempos. E é claro, eu não poderia citar aqui o livro de Apocalipse de João, onde está escrito ali as coisas que vão acontecer até o fim dos tempos. Então, tudo isso que está escrito está se cumprindo. Hoje podemos ver isso claramente. E agora, o que resta para o ser humano é entender que isso vai acontecer mesmo. Então, é preciso que o ser humano acorde, que o ser humano desperte, que o ser humano retorne à sensatez e veja claramente que tudo já foi avisado. Tudo referente ao fim dos tempos já foi avisado de várias formas possíveis. E esses textos estão nas Escrituras. Então, não há desculpa para ninguém mais. Ninguém nunca vai poder usar a desculpa de que nunca ouviu falar sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus, sobre o livro do Apocalipse, por exemplo. Enfim, ninguém pode dizer isso, porque as Escrituras já estão aí há mais de 2000 anos
já está tudo escrito ali, sem dúvida alguma. Então, ninguém é impedido de ler o que está escrito ali. Só não lê quem não quer. Só não lê aquele que quer viver na fantasia. Aquele que quer viver fora da realidade. Aquele que quer viver só pensando em coisas terrenas. Só juntando riquezas. Só sendo amigo dos prazeres. Só aqueles que querem amar ao mundo e as coisas que nele estão é que não estão nem aí para essa questão do fim dos tempos. Então aí é problema pessoal dessa pessoa. Mas, para a humanidade de forma geral, tudo já foi avisado, já está definido, já está profetizado. Não vai mudar nenhuma vírgula, não vai ser acrescentado mais anos ou menos anos. Vai acontecer no tempo certo e devido, como já está escrito para acontecer. Então, é preciso entender essa questão hoje, porque não podemos brincar com esse tipo de coisa. Ninguém pode brincar com isso. Ninguém pode fugir dessa realidade, como se existisse algo muito mais interessante, muito mais fascinante para as pessoas se envolverem ou se enredarem do que a questão do fim dos tempos. Então, o que foi dito já está dito. E vai acontecer como está escrito. É verdade mesmo. Profecias são palavras fiéis e verdadeiras pronunciadas para acontecer futuramente. Então, é assim que vai acontecer. Então, eu vou ler aqui 2 textos muito claros a respeito dessa questão, falando sobre o fim dos tempos cronológicos. Fim dos tempos cronológicos. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24. Você pode ler esse capítulo aí, você pode ler no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24 e 25, para que você possa se inteirar sobre essa questão. Se você ainda não leu esse texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 24 e 25, leia, esteja inteirado dele. Ele vai te fazer compreender essa questão, porque esse texto foi o que o próprio Senhor Jesus falou a respeito disso, para informar a você e a mim hoje no século XXI. Então, eu vou ler apenas aqui a última parte aqui do texto, que está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 14, onde o Senhor Jesus diz assim, ó: então virá o fim. Então, o Senhor Jesus garante pela sua palavra profética que virá o fim. O fim virá mesmo. É um fato que ele está falando aqui que vai acontecer literalmente. O fim dos tempos cronológicos vai acabar. Ele está garantindo para você e para mim isso. E a palavra dele é verdade. É fiel e verdadeira. Não tem enganação alguma aqui. Não tem nada escrito aqui que possa te complicar. Pelo contrário, o que está escrito aqui é para esclarecer. É para fazer você entender que é assim que vai acontecer. Então, essa é a verdade. Então virá o fim. Então, essa palavra dita pelo Senhor Jesus é garantia para você e para mim disso. Agora, antes que isso aconteça, a humanidade, de forma geral, tem a oportunidade, dia após dia, de se arrepender e se converter ao Senhor Jesus, porque Ele, em sua longanimidade, está dando tempo para isso acontecer. O tempo de se converter, de se arrepender, é agora, é hoje, é já. Não tem que esperar para amanhã ou para daqui a 10 anos. Não, é agora. Porque você não sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe. Então, antes que outro dia chegue, que seria referente ao dia de amanhã, você tem que aproveitar a oportunidade hoje que é lhe dada, é lhe oferecida, está ao seu alcance. Então, tome posse dessa oportunidade e faça o que você tem que fazer, que é se arrepender, se converter, renunciar, ter uma
abnegação em sua vida. Você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz para seguir a Jesus a partir de hoje. Então espero que isso aconteça em sua vida. Então o próximo texto que eu vou ler aqui está na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Deixa eu achar aqui. Esse texto vai falar sobre o fim dos tempos. Olha o que está escrito aqui, ó. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Está escrito assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, essa é a palavra para o fim dos tempos. Porque ele diz aqui, ó, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Então, está próximo mesmo. Agora, no século XXI, podemos ver isso claramente. Com os nossos próprios olhos, podemos perceber que aquilo que vemos são sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus e, é claro, o fim dos tempos. E ele está mostrando isso para nós, dia após dia. As notícias que existem por aí, nos telejornais, na internet, enfim, já demonstram isso claramente. Então não há como ter dúvida a respeito disso. É assim que vai acontecer. Ele não marcou data específica para esse dia. Mas, pelos sinais que podemos ver claramente, já nos acende um alerta, tem que nos deixar alertados, sóbrios, vigilantes a respeito desse dia. Não podemos ficar dormindo enquanto esses sinais estão acontecendo. Não podemos fechar os olhos. Não podemos fazer vistas grossas a respeito disso em tempo algum. Esse é o grande erro da humanidade hoje. Está vendo as coisas acontecerem e continuam se divertindo por aí. Continuam sendo entretidos pela mídia, pelos programas televisivos, pelo Big Brother e outros programas humorísticos por aí. Pão e circo é dado para as pessoas para que elas se distraiam e não estejam atentas aos sinais que estão acontecendo. Às vezes as pessoas veem isso e acham que é uma besteira ficar observando os sinais, que nos previnem, esses sinais nos previnem a respeito da volta do Senhor Jesus. Eles estão acontecendo para atentarmos para isso. Mas muitas pessoas hoje, infelizmente, não estão atentas a isso. Por quê? Porque elas querem se divertir, elas querem ser mais amigas dos prazeres do que de Deus, elas querem só ficarem se preocupando com as coisas terrenas, só se envolvendo em negócios desta vida, só querendo ajuntar riquezas cada vez mais. Elas querem isso aí, é isso que elas querem. Ou seja, elas só querem coisas efêmeras e passageiras, terrenas, que não vão contribuir em nada para elas estarem sóbrias com respeito aos sinais que já estão acontecendo aí, claramente. Então, quando alguém ignora isso, ela está perdendo a oportunidade de retornar à sensatez e ver que o grande erro que ela está cometendo, ela quer continuar. Ela quer viver nessa teimosia, endurecendo o coração, não dando mais ouvidos à verdade. Eu sei que o que eu estou falando aqui, muitas pessoas nem vão ligar para isso, vão achar que é besteira, mentira, é engano. Por quê? Porque quando alguém se dispõe a falar a verdade,
muitas das vezes, hoje no século XXI, essa pessoa é ridicularizada, é zoada, é tida como louca. Ou seja, para muitas pessoas o que eu estou falando aqui é besteira, digamos assim. Mas não é besteira. Mas existem muitas pessoas que pensam assim. Mas até para essas pessoas, o Senhor Jesus é longânimo, não querendo que nenhuma dessas se perca, senão que todas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o pleno conhecimento da verdade, com respeito ao fim dos tempos, já está escrito, já está profetizado. É só ler, se inteirar, se aprofundar nesse conhecimento. Que aí você vai ver, você vai comparar o que está escrito com o que está acontecendo hoje no mundo literalmente. Aí você vai entender que o que foi escrito está acontecendo. E se está acontecendo, são os sinais que demonstram que o fim dos tempos está próximo de acontecer. Então, essa é a verdade. Essa é a verdade simples. Essa é a verdade que pode ser compreendida de forma simples pelas pessoas. Porque o que complica muitas pessoas é o engano, a mentira, os raciocínios falazes, as sofismas que são usadas para fazer com que as pessoas não acreditem nessas coisas. E existem muitas pessoas hoje que infelizmente não estão acreditando mesmo. Então, essas pessoas infelizmente, elas estão fugindo da verdade, digamos assim, fugindo da realidade, por algo fictício, por algo efêmero e passageiro. Mas aqueles que derem ouvidos à verdade, com certeza irão esperar o Senhor. Porque esperar o Senhor é algo que cabe a você e a mim. Então, nós devemos fazer isso. Devemos esperar o Senhor. Eu vou ler aqui um texto que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 1 ao 3. Então está escrito assim, ó: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, com essas palavras que foram ditas para a igreja que estava na cidade de Tessalônica, ela é dita para você e para mim hoje. Mais uma palavra para nos relembrar que devemos estar atentos aos sinais. Porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite, de forma repentina, sem ninguém esperar. Mas aqueles que estiverem inteirados, como a palavra que eu usei aqui no texto diz isso, aquele que estiver inteirado a respeito disso, ele não vai ser pego de surpresa em tempo algum. Por isso, a necessidade de se ler o que está escrito para entender as profecias que revelam o fim dos tempos, você tem que estar por dentro delas para não ser deixado, e sim ser alguém que vai ser e vai estar com o Senhor Jesus para sempre. Então, essa é a palavra. O mundo precisa ouvir isso, a humanidade precisa ouvir isso. A humanidade precisa entender essa questão mais do que nunca hoje no século XXI. Então, essa palavra é eficaz, é fiel e verdadeira. E ela tem o intuito de alertar as pessoas a respeito do fim dos tempos. Os sinais evidenciam que o fim dos tempos está próximo de acontecer. Então, eu espero que as pessoas meditem no que foi dito aqui. Quando as pessoas meditarem nisso, elas mesmas vão ser esclarecidas pelo que foi escrito. O próprio Espírito Santo vai guiar as pessoas a essa verdade simples
que está nas Escrituras. Então, eu espero que todos recebam essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.